Bem, amigos, hoje nós vamos falar sobre bronquiectasias e infecções de repetição pulmonares. Antes de falar nessas doenças, nós temos que falar sobre a árvore respiratória. A árvore respiratória começa desde a ponta do nariz, pelo rinofaringe, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, alcançando os brônquios principais, brônquios segmentares, bronquíolos, até chegar na parte do alvéolo. Toda a via aérea ela é revestida por uma mucosa e abaixo dessa mucosa vamos encontrar algumas glândulas, que a gente chama de glândulas submucosas, que produzem uma secreção, que são os mucos, que normalmente auxiliam na limpeza da árvore respiratória, junto com uma estrutura que nós também encontramos, que são os cílios pulmonares. A presença desses cílios, o seu movimento, junto com essa secreção, ajudam a eliminação das impurezas que muitas vezes nós inspiramos no ar de muitas regiões que são poluídas, por exemplo. Bom, uma vez esses brônquios têm a sua estrutura com a sua mucosa, com seus cílios, eles podem ser agredidos com uma infecção, podem ser agredidos com uma inflamação, através de uma pneumonia, muitas vezes com uma retenção de uma secreção. Pessoas que têm inflamação crônica, como pessoas que fumam, tabagistas, pessoas asmáticas, pessoas que fazem uma gripe ou um resfriado e daí uma pneumonia, podem alterar a estrutura anatômica do brônquio. Ele então, que tem uma forma muito reticulada, ele pode ser dilatado e pode até ter uma forma sacular. A essa deformidade do brônquio, essa ectasia, essa mudança de estrutura, nós chamamos então de bronquiectasias ou bronquiloectasias, que são as dilatações que são formadas devido a um processo inflamatório. Esses processos inflamatórios e essas ectasias, obviamente, uma vez tratada e uma vez cuidada e curada, a infecção desaparece, mas a deformidade persiste, a ectasia brônquica persiste. E uma vez ela persistindo, o acúmulo de secreção nessa região poderá ser sempre presente quando houver uma outra infecção. Então, muitas vezes o médico, ao examinar na ausculta pulmonar, ele percebe a presença de secreção numa determinada área que já foi acometida por uma infecção, sugerindo a possibilidade de ser uma área com bronquiectasia. Uma vez diagnosticada a bronquiectasia, seja ela localizada ou difusa, o tratamento será sempre clínico. Uma vez que essa bronquiectasia apresente, por exemplo, um sangramento importante, que ela pode sangrar por causa da fragilidade da mucosa, poderá se pensar então num tratamento cirúrgico. O diagnóstico hoje é frequentemente feito através de uma tomografia computadorizada de tórax, onde observamos as áreas de bronquiectasia e então poderemos, de certa forma, avaliar se esse paciente poderá fazer um tratamento somente clínico ou se ele tem uma área muito extensa de acometimento com sangramento e precisará de um tratamento cirúrgico. Muitas vezes, essas pneumonias que ocorrem nesse local, elas vão se recidivando, elas vão se repetindo. Essas infecções, então, a gente chama de pneumonias de repetição, ou seja, são pneumonias que são acometidas na mesma área. Mas não é só a bronquiectasia que pode fazer uma pneumonia de repetição. Pequenos estreitamentos brônquicos, seja pela presença de muco, seja pela presença de um corpo estranho, ou seja, estreitamento provocado por algo externo, um gânglio que está externamente comprometendo o gânglio, está comprimindo o gânglio, ou um tumor, ou a presença de um tumor, poderá fazer com que haja uma retenção de secreção, haja então uma pneumonia de repetição. Então a pneumonia de repetição ocorre com muita frequência nos casos de bronquiectasia, mas poderá acontecer também nesses casos de obstrução brônquica mecânica, seja por corpo estranho, seja por um processo obstrutivo, por um câncer, por uma neoplasia, seja pela presença de secreção que é espessa, pequenas rolhas de secreção que ficam impactando o brônquio e vão retendo a infecção e vão levando a infecções de repetição. Então, as bronquiectasias e as pneumonias de repetição, elas estão praticamente sempre juntas, porque as bronquiectasias, pela sua ectasia, dilatação desses brônquios, retém secreção,
proporciona o desenvolvimento de bactérias que ali cheguem, ocasionando então as infecções de repetição, as infecções dos brônquios, as infecções múltiplas de determinadas áreas. Então, amigos, bronquiectasia e pneumonias de repetição precisam ser avaliadas corretamente pelo médico, precisam ser diagnosticadas através de exames de imagem para que se possa tratar, para que se possa orientar o paciente sobre qual a conduta melhor para o tratamento, como, por exemplo, hidratar o paciente, beber bastante líquido, evitar infecções de repetição sem tratamento, ou seja, o indivíduo se gripa ou pega uma infecção e esquece de procurar o médico. Não, ele deve, quanto antes, procurar o médico para evitar que essas infecções venham a se repetir. Portanto, meu amigo, qual é a importância da bronquiectasia e da pneumonia de infecção para o paciente? É saber que ele precisa estar sempre atento aos primeiros sintomas, procurar o médico e procurar um tratamento correto para que não se faça, então, novas infecções e novas pneumonias. Isso é que é importante que se diga. Muito obrigado.